Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dr. Stone aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o episódio 6 da quarta temporada, que sinceramente está imperdível, cheio de ação, tensão e algumas revelações que vão deixar todo mundo de cabelo em pé. Eu garanto que esse episódio vai fazer você repensar tudo o que sabe até agora sobre a trama. Prepare-se para um mergulho profundo em novas ameaças e intrigas, onde cada movimento pode significar a sobrevivência ou a destruição. No episódio anterior, a tensão ficou no ar quando o Dr. Zeno apareceu com um objetivo claro: eliminar o Dr. Taiju e seus aliados, colocando todos na linha de frente em uma situação ainda mais arriscada. Agora, a grande pergunta é: será que Senku e sua equipe vão conseguir se proteger contra essa ameaça que está se aproximando cada vez mais? Vamos analisar cada detalhe agora, e tenho certeza de que você vai querer acompanhar até o final. O episódio começa com uma cena intensa e tensa na selva, onde Stanley e uma garota misteriosa chamada Luna estão se dirigindo para algum lugar desconhecido. A cena é cheia de sombras e sons da natureza, criando uma atmosfera densa. O som de passos pesados sobre o solo úmido e o farfalhar das folhas das árvores se mistura com a respiração dos personagens. Luna, com um olhar curioso, quebra o silêncio e pergunta ao Stanley enquanto observa a vegetação ao redor: "Você realmente tem confiança no Gun?" Stanley, sempre com aquele olhar sério e calculista, não perde o ritmo e responde com seu tom característico, desdenhoso e direto: "Há algo de errado em confiar nos inimigos? A única coisa que precisamos fazer é tirar o trabalho dela e depois derrubá-la." É nítido que Stanley vê a confiança como uma moeda de troca, uma ferramenta útil, mas nunca uma certeza. Ele tem um objetivo claro, e para ele, qualquer sentimento de lealdade ou confiança é secundário frente à missão em mãos. Luna, ao ouvir a resposta, dá uma risadinha de leve, mas é um sorriso curioso, como se estivesse refletindo sobre a resposta de Stanley. Ela em seguida responde com um tom meio zombador: "Eu já sabia disso, só queria testar você." A maneira como ela diz isso revela que Luna não é uma simples seguidora. Ela está observando Stanley, analisando suas reações e talvez até o desafiando indiretamente. Esse pequeno jogo de palavras mostra que há mais em sua personalidade do que aparenta à primeira vista. Enquanto eles continuam caminhando pela selva, a tensão no ar vai crescendo. Luna começa a andar mais devagar, sua mente claramente ocupada com pensamentos e estratégias. Stanley, notando a mudança no comportamento dela, para de andar e olha para trás, perguntando com um tom mais sério e um olhar atento: "O que aconteceu?" Luna olha para frente e por um breve momento fica em silêncio. De repente, a cena toma um rumo inesperado quando dois membros da equipe de Dr. Zeno, conhecidos como Shintobintos, aparecem na cena. Eles estão carregando botas de água pesadas e seu esforço para avançar pela selva parece um tanto desajeitado. A tentativa de se manter firmes no terreno difícil logo termina em um pequeno desastre. As botas de água, pesadas demais para o terreno escorregadio, caem e os dois acabam tropeçando no chão com um barulho alto. A cena, que inicialmente poderia parecer um momento tenso, se transforma rapidamente em algo hilário. O som do impacto e os gemidos frustrados dos Shintobintos criam uma atmosfera cômica, quase como se estivessem em uma espécie de gafe pública. Luna, com seu sorriso travesso e um brilho nos olhos, não perde tempo. Ela se aproxima dos dois com um movimento ágil e começa a levantar as botas caídas com uma expressão de diversão. "Eu vou carregar elas!" ela diz com uma risada sarcástica, fazendo com que os dois Shintobintos a olhem com fúria, ainda no chão. Os dois, obviamente irritados com a situação, começam a reclamar um para o outro, suas vozes nervosas se misturando ao som do vento e da selva. Um deles, tentando recuperar a dignidade, começa a resmungar sobre a situação, mas isso só faz a cena ficar ainda mais engraçada. O outro Shintobinto, claramente embaraçado, começa a empurrar o companheiro como se a culpa da queda fosse dele. A briga entre eles é tão descoordenada que parece uma comédia de erros. A tensão momentânea se dissolve completamente e o público sente que a luta pela sobrevivência ainda está longe de ser resolvida. Mas, por agora, a comédia toma conta. Luna, com seu sorriso satisfeito, observa a confusão que causou. Ela não é apenas uma simples observadora. Ela está provocando uma reação. Uma parte dela parece estar se divertindo com a situação, e isso só aumenta o mistério em torno dela. A forma como ela lida com os Shintobintos revela uma estratégia astuta. Ela sabe exatamente como usar seu charme e habilidades para manipular os outros, até mesmo em momentos de tensão. Stanley observa Luna com um olhar implacável, sua expressão tão fria quanto a situação que enfrentam. Ele diz, sua voz baixa e firme, sem espaço para contestação: "Você não vai fazer tudo isso sozinha." Sua autoridade é inquestionável, e o peso de suas palavras ecoa no ar pesado ao redor deles. Luna, com um sorriso cínico, balança a cabeça e responde com um tom desdenhoso: "Veja bem, eles estão falhando miseravelmente. O que mais eu posso fazer?" Sua provocação é uma mistura de frustração e astúcia, como se estivesse testando os limites de Stanley, mas também ciente de que ele está certo. Ela sabe que a missão precisa seguir em frente, independentemente dos erros dos outros. Stanley, sem perder a compostura, replica com uma calma perturbadora: "Não importa o que eles estão fazendo. O que importa é o que você precisa fazer agora."
Ele é direto, desprovido de emoções, pois para ele, o objetivo final é o único ponto de foco. Qualquer distração é uma falha e ele não pode permitir isso. Luna, percebendo o tom de sua voz, entende que ele está falando sério, talvez mais sério do que ela gostaria. A cena então muda para a equipe de Sanku. Eles estão trabalhando juntos com uma sincronia impressionante, cada membro executando suas tarefas com precisão e foco. O som das ferramentas e equipamentos sendo manipulados ressoa pela sala, enquanto Stanley observa tudo de longe, em silêncio. Ele não é alguém que se exibe, mas seu olhar calculador demonstra que está sempre atento a cada detalhe. Ele coloca um dispositivo na mesa, um medidor de qualidade do ar e velocidade do vento. Os membros da equipe, curiosos e um pouco desconcertados, olham para Stanley com perguntas não ditas. Mas Stanley, com seu habitual tom de tranquilidade, responde sem pressa. A luz vai afetar o desempenho do sniping. Precisamos de dados precisos. Ele diz isso como se estivesse explicando uma verdade óbvia, algo que todos devem entender. Mas ainda assim, os membros da equipe trocam olhares impressionados pela atenção de Stanley aos detalhes, como se ele tivesse uma visão que os outros ainda não compreendem completamente. A frieza de Stanley, por mais desconcertante que seja, é sua força. Ele pensa à frente até nos menores detalhes e seus companheiros sabem que ele sempre tem um motivo para cada ação. Stanley, com um foco absoluto, ajusta a posição do atirador e observa atentamente a linha de visão. Seu olhar é afiado como o de um predador, atento a cada movimento do campo de batalha que se desenrola à sua frente. Ele não apenas dá ordens, mas se envolve diretamente no processo, usando sua experiência e seu raciocínio para garantir que tudo saia conforme o planejado. O objetivo final, porém, não é uma simples observação. É a captura ou eliminação do doutor. Taiju, e isso, para Stanley, justifica qualquer custo. Luna, ainda absorvendo a gravidade da missão, questiona, com uma mistura de insegurança e uma tentativa de desafiar a frieza do momento. Você realmente vai matar todos eles? Sua voz vacila um pouco, mas a pergunta não é meramente retórica. Há uma preocupação genuína nas palavras dela. Ela está começando a perceber que o caminho que Stanley escolheu é mais sombrio e arriscado do que ela imaginava. A resposta de Stanley, porém, vem como um golpe direto, sem hesitação, e é tão fria quanto o metal. É o único caminho. Não há espaço para dúvidas nem para misericórdia. Para Stanley, os objetivos vêm antes da moralidade. Ele entende que, em um mundo como o deles, a sobrevivência exige escolhas duras, e ele está pronto para fazer essas escolhas sem remorso. Luna, visivelmente chocada pela frieza da resposta, tenta suavizar a situação com uma risada nervosa, dizendo: era só uma piada. Mas Stanley, com seu olhar fixo e intenso, não demonstra qualquer sinal de empatia ou compreensão. Seu olhar, impenetrável como uma parede de gelo, deixa claro que ele não está brincando. A missão é o que importa e ele não se permite desviar. Com a pressão da situação se intensificando, Stanley, com um tom mais suave, mas ainda firme, pede a Luna que continue com a missão. Você tem que se infiltrar no território inimigo e garantir que os cientistas sejam capturados ou mortos. Sua voz não dá margem para questionamentos, mas é uma ordem clara, impessoal e pragmática. Ele sabe que Luna tem as habilidades necessárias, mas também sabe que a missão exige coragem. Uma coragem que, aos olhos de Stanley, é a única forma de alcançar o objetivo final. Apesar do medo visível em seu rosto, Luna entende a gravidade do que está prestes a fazer. Ela sabe que esta é a única chance de atingir o objetivo maior. Não há mais tempo para hesitar. Ela respira fundo e, com a pressão de um peso enorme sobre seus ombros, começa a se preparar para agir. Luna se infiltra na base inimiga com uma precisão assustadora. Seus movimentos são rápidos e silenciosos. Ela ajusta suas roupas cuidadosamente, evitando qualquer ruído que possa entregar sua posição. Cada passo é dado com extrema cautela, como se ela estivesse se equilibrando sobre uma lâmina afiada. O medo a consome por dentro, mas a necessidade de cumprir a missão a mantém focada. Cada movimento dela é uma dança tensa entre a vida e a morte, onde o menor erro pode significar o fim. Mas Luna está decidida, ela sabe que não há volta agora. Quando Luna finalmente entra na caixa de Senko, a pressão emocional que ela vinha carregando ao longo da missão explode. O peso das escolhas difíceis, o medo constante de ser descoberta e a solidão imensa que ela sentia a esmagam. Suas pernas falham sob o peso do fardo que ela carregava sozinha até aquele momento. Ela desaba em lágrimas, o rosto se contorcendo enquanto soluça com a dor da exaustão física e emocional. As lágrimas caem sem parar, como se finalmente, ao chegar em um lugar seguro, ela pudesse se permitir sentir tudo o que vinha reprimindo. O choque da missão se desmancha em um rio de emoções que Luna não consegue mais controlar. Ela se sente frágil, vulnerável, e o alívio por estar fora do alcance do Dr. Xeno a invade. Taiju, que observa a cena com uma expressão de preocupação profunda, corre até ela imediatamente, seu rosto marcando o susto e a empatia que sente. Ele não tem palavras prontas para o momento, mas a urgência no seu olhar diz tudo. O que aconteceu? O que está acontecendo, Luna? Sua preocupação é genuína, e ele não consegue disfarçar a sensação de impotência diante do sofrimento dela. Ele sempre foi alguém em quem Luna confiou, e agora vê-lo tão próximo a faz sentir uma mistura de alívio e vergonha pela sua fraqueza à mostra. Com a voz embargada, Luna tenta falar, mas as palavras saem entrecortadas pelos soluços.
Eu consegui escapar do reino do Dr. Xeno. Foi muito difícil. Cada palavra é uma luta para ela, como se o peso da missão estivesse esmagando suas palavras, tornando a comunicação quase impossível. Ela olha para Taiju, seus olhos cheios de dor e alívio ao mesmo tempo, e há um momento de vulnerabilidade que os une, um momento onde ela finalmente pode ser humana e não apenas uma agente em uma missão de vida ou morte. A equipe ao redor observa, atônita, o quanto Luna está quebrada. Para eles, ela sempre foi a força, a pessoa que agiria sem hesitar, mas agora, diante deles, ela é apenas uma jovem exausta e abalada, com o rosto marcado pelas lágrimas e a mente sobrecarregada. A tensão no ar é palpável, todos sabem que, embora o objetivo da missão tenha sido cumprido até certo ponto, os verdadeiros desafios ainda estão por vir, e a fragilidade de Luna traz à tona a dura realidade do que está em jogo. A missão não é mais apenas sobre infiltração ou destruição, é sobre lidar com o preço emocional de tudo o que estão fazendo. Ryoshi, que está observando a cena à distância, sente um calafrio percorrer sua espinha. Ele é um observador atento e, embora veja a vulnerabilidade de Luna, seu instinto o alerta para algo mais. Algo não está certo. A fragilidade dela não parece apenas emocional, mas também uma armadilha em potencial. Seu olhar se fixa em Senko, que se aproxima de Luna, tentando entender a situação com calma, e Ryoshi, apesar da inquietação em seu peito, se mantém focado em Senko. Ele sabe que, para que a missão tenha sucesso, precisa confiar no julgamento de Senko, mas o perigo do Dr. Xeno sempre estará ali à espreita. O destino de todos parece cada vez mais interligado à luta desesperada contra o império tecnológico de Xeno, mas agora a batalha é tanto interna quanto externa. Senko, sempre tão racional e centrado, se aproxima de Luna com um olhar que transmite uma rara suavidade. Ele não é conhecido por demonstrar muita afeição, mas nesse momento ele se aproxima com a mesma precisão e calma que ele tem em qualquer situação de alta pressão. Seu olhar é tranquilo, mas preocupado, e sua voz, normalmente fria, carrega um toque de humanidade que é difícil de ignorar. Você está bem? Ele pergunta com genuína preocupação, talvez um reflexo da sua própria luta interna. Luna, que sempre viu Senko como alguém imbatível, alguém que nunca parecia se abalar, sente uma surpresa inesperada ao perceber a sinceridade em sua voz. Para ela, é um choque que traz à tona uma emoção inesperada, gratidão e, de certa forma, uma nova compreensão de Senko. Luna, ainda tocada pela gentileza que Senko demonstra, responde de forma tímida, sem saber muito bem o que dizer. O que ela sente naquele momento é confusão. O que ela havia acreditado ser apenas uma missão agora parece muito mais pessoal. Ela nunca imaginou que o vínculo entre ela e Senko pudesse tomar essa forma. Ele, o gênio da ciência, alguém imune a emoções, agora mostrando uma compaixão que ela não esperava. Há algo em Senko que Luna nunca havia notado antes. Um lado mais humano, mais acessível. Com um olhar sério, Senko, como sempre, retoma o controle da situação. Ele sabe que, apesar da fragilidade de Luna, a missão não pode parar. Vamos para o deck do navio, temos que nos preparar para a próxima fase da missão. Sua voz é firme, mas não insensível. Ele sabe que há um risco em cada decisão tomada, e agora, mais do que nunca, o time precisa estar em sintonia para lidar com o desafio que o Dr. Xeno representa. Luna, ainda abalada, se levanta lentamente. Ela sente o peso das suas emoções, mas sabe que não pode falhar. Senko a observa com uma mistura de respeito e expectativa. Ela sabe que, mesmo com o apoio da equipe, ela não pode se deixar afundar, pois a luta contra Xeno e seus seguidores está apenas começando. Enquanto isso, Stanley e sua equipe observam tudo de longe, de suas posições estratégicas. Cada movimento é analisado com uma precisão implacável. Nick, um membro de sua equipe, comenta, observando a cena. Devemos confiar nela. Sua voz é calma, mas sua confiança em Luna é clara, algo que se reflete no olhar de todos ao redor. A determinação de Luna não passa despercebida. Ela já passou por tanto e, mesmo assim, está de pé, pronta para seguir em frente. A beleza e a inteligência de Luna também começam a ser reconhecidas, e algumas pessoas dentro da equipe começam a especular sobre o que Senko pensa dela. Se o gelo entre eles pode derreter, ou se é apenas o reflexo do momento, são questões que pairam no ar sem respostas fáceis. A cena se desloca agora para Senko e Ryoshi, onde o clima de tensão se torna mais denso. Ryoshi, com seu semblante grave e cauteloso, quebra o silêncio. Luna pode ser um espião da equipe inimiga, diz ele, sua voz baixa e firme, mas sua expressão não esconde a dúvida. Mas isso não altera a missão. Ela precisa se infiltrar mais fundo, obter informações cruciais sobre o Dr. Xeno, e isso é o que importa agora. O peso dessas palavras se reflete no ambiente ao redor deles. A missão, que antes parecia focada apenas na neutralização de uma ameaça, agora se torna um jogo psicológico. A confiança em Luna está sendo colocada à prova, e Senko, que sempre teve uma mente calculista, pondera sobre o risco crescente. Cada movimento de Luna será crucial e a pressão sobre ela aumenta a cada segundo. Enquanto Senko permanece calado, seus olhos fixos no horizonte, Ryoshi continua observando, seus pensamentos tão pesados quanto a tensão no ar. Ambos sabem que a complexidade da missão não é mais apenas estratégica, agora é também pessoal.
A cena então muda abruptamente e vemos a equipe de Tsukasa se movendo pela selva densa. O ritmo da jornada se intensifica, as sombras das árvores altas cobrem suas faces e o ar quente e úmido parece tornar a busca ainda mais difícil. Tsukasa, liderando o grupo com sua presença imponente, mantém a postura rígida enquanto observa os rastros deixados pelo Dr. Sheno. Estamos perto, eu sinto isso, ele diz com confiança. Mas ainda falta muito, a base não estará tão fácil de encontrar, mas temos as pistas e precisamos continuar. Seus olhos se estreitam à medida que ele analisa o terreno ao redor, como um caçador que percebe cada movimento nas sombras. O clima se torna cada vez mais frenético. A busca por respostas os leva a avançar, e a cada passo mais próximo do inimigo, o risco de falhas e armadilhas aumenta. Tsukasa sente a urgência de capturar Sheno, mas também sabe que qualquer erro pode ser fatal. A narrativa então segue para o cenário de Minami, que está concentrado em um rádio, seus dedos ágeis ajustando as frequências enquanto o som distorcido da comunicação ecoa nas caixas de som. A interferência é evidente, uma tentativa clara do inimigo de bloquear as transmissões. Minami, com uma expressão séria e focada, comenta, a voz cheia de frustração. Ainda não sabemos exatamente quem é o Dr. Sheno, o que sabemos é que ele está por trás de tudo e precisamos entender suas intenções. O olhar de Minami se fixa no rádio, como se ele pudesse decifrar o que está sendo ocultado por trás da distorção. Ele sente que está apenas começando a arranhar a superfície de algo muito maior e que o tempo está contra eles. Mas cada pedaço de informação é vital. Eles precisam descobrir quem é o doutor. Sheno, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Luna, perdida em seus próprios pensamentos, tenta montar uma imagem mental de Dr. Taiji. Ela se pergunta como alguém tão impenetrável pode ser encontrado. Ela tenta usar sua inteligência, sua habilidade em resolver mistérios para se aproximar do enigma que é Taiji. Porém, a tarefa é mais difícil do que ela imaginava. Cada pista que ela possui parece não se encaixar, cada detalhe novo apenas a afasta mais do objetivo. A frustração começa a tomar conta de seus pensamentos. Ela sempre foi uma pessoa de ação, mas agora está em um ponto em que não sabe mais qual caminho seguir. A imagem de doutor. Taiji permanece nebulosa em sua mente e a sensação de impotência a consome. Ela respira fundo, tentando reorientar seus pensamentos. Encontrar o Dr. Taiji parece impossível. Ela pensa consigo mesma, mas antes que o desespero a vença, ela sente a chama da determinação reacender dentro dela. Eu não vou desistir, não importa o quão difícil seja. Se há uma chance de encontrá-lo, eu a encontrarei. Sua mente se fixa na missão, e, embora a dúvida a assombre, ela sabe que não pode vacilar agora. O que quer que ela precise fazer, ela fará. Luna não se permite fracassar, mesmo quando as chances parecem pequenas. Enquanto ela caminha perdida em seus pensamentos, uma figura surge à sua frente. Uma mulher de aparência firme, com uma expressão decidida, se aproxima dela. Taichung, ela chama em voz baixa, e Luna, surpresa, olha para a mulher. Estávamos procurando por você, a mulher continua com um olhar que mistura urgência e autoridade. Temos que pegar suas coisas. A frase é direta, e Luna, já acostumada a se adaptar rapidamente a situações imprevisíveis, não hesita. Ela responde com um tom que mistura calma e aceitação. Ok, isso é bom, vou para o outro lado. Sua resposta é curta, mas cheia de determinação. Luna sabe que não pode permitir que distrações a desviem do foco. Ela sente a pressão, a cada passo que dá, de ser vigiada, de ser observada. Cada movimento agora é um jogo de xadrez, onde ela deve antecipar as reações de seus inimigos. À medida que ela se move em direção ao outro lado, a tensão cresce. Luna sabe que está constantemente sendo observada, que cada escolha que fizer terá consequências profundas. Sua missão não é mais apenas uma questão de encontrar respostas, mas de garantir que a verdade que ela busca não se perca no caos. E enquanto ela avança, os olhos atentos de seus aliados e inimigos parecem acompanhá-la de perto. A cena se desenrola com Luna, ainda processando a complexidade da situação à sua volta. Sua imagem de Taiju, que antes parecia sólida, começa a se desintegrar conforme ela percebe que a missão não será tão simples quanto ela imaginava. Ela se vê envolvida em uma trama mais profunda do que poderia prever, e a pressão para tomar decisões rápidas a deixa cada vez mais insegura. Logo, Taiju surge indo em direção ao deck para trabalhar. Luna, sem querer ser notada, tenta sair discretamente para comunicar-se com Stanley, mas o que ela não espera é que o momento seja interrompido. Sankou aparece de repente com a confiança de quem já desempenhou seu papel. Ele vai direto ao ponto, revelando que tem informações sobre o Doutor Zeno e que o objetivo do grupo é, sem rodeios, descobrir tudo sobre ele. Sua franqueza traz uma sensação de urgência à trama e a tensão no ar se torna sombria. Ryosei, que até então estava observando, se aproxima com uma pergunta cortante. Você não está vendo o que está acontecendo? Ele acrescenta que Françoise ficará encarregada de cuidar dos convidados, como se quisesse tirar a atenção do ambiente por um momento. Mas as palavras de Ryosei apenas aumentam o peso da situação, deixando claro que algo mais está em jogo. A cena então muda para a noite, onde todos estão reunidos em torno de uma mesa, discutindo como irão preparar uma geladeira para Luna. A ideia de criar uma geladeira parece uma tarefa simples, mas todos sabem que para isso precisarão utilizar toda a ciência e criatividade de que são capazes. A expectativa é alta
e todos sabem que o esforço envolvido será grande. Após muito trabalho e esforço coletivo, finalmente chega o momento que todos esperavam. Françoise, com sua genialidade, consegue construir a geladeira. Quando o sorvete começa a ser feito, Luna, maravilhada com o processo, não consegue esconder o sorriso de satisfação. O clima ao redor se torna mais leve e descontraído, com todos se divertindo com o sabor do sorvete que está delicioso. No entanto, Luna, com um olhar travesso, não perde a chance de brincar. Se o Dr. Zeno provar esse sorvete, ele vai amar. Nesse momento, Senko, que estava em silêncio, se levanta e, com um olhar sério, questiona. Dr. Zeno, ele é um cientista da NASA? A pergunta de Senko quebra a leveza da cena, trazendo de volta a atenção que estava se dissipando. Todos na sala ficam em silêncio, como se o peso da pergunta ressoasse de forma profunda. Algo muito mais grave está por trás dessa conversa e a atmosfera muda completamente. A cena, então, nos leva a um flashback, onde Senko começa a entender pela primeira vez, a verdadeira natureza da Roqueta. Esse é o momento em que ele se dá conta da ligação direta de seu mentor com o inimigo que ele tanto temia. A luta de Senko contra seu próprio mentor está prestes a acontecer, e a gravidade da situação se torna ainda mais evidente.